fechar os nossos olhos, agradecer ao Pai Celestial por nós poder estar aqui novamente nesta casa, junto desses irmãos, trazendo um pouco de luz, de boas energias, conquistando boas energias de luz a cada um que por aqui passar. Agradecer a Deus pela vida, por todos os momentos da nossa caminhada, que possamos ouvir uma boa conversa, que cada um possa refletir para si um pouco mais do que nos foi passado. Que assim seja. Boa noite, irmãos. O tema de hoje é o capítulo 20 do Evangelho, Os Trabalhadores da Última Hora. Coloquei um trechinho da página 351 do Evangelho de Cristo, que fala para nós, espíritas. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha? E aí ele termina até o espírito protetor. Bom, no início do capítulo 20, ele vai nos falar quem são esses trabalhadores da última hora. Todos nós, meus irmãos, somos os trabalhadores da última hora. E quando ele fala quantos séculos e séculos o Senhor nos chama e nos dá a oportunidade de servirmos, de seguir o Evangelho de Cristo. Alguns de nós chegam mais cedo, outros mais tarde, mas todos são chamados. E aí a gente pensa, né, em julgar às vezes o nosso irmão. Ai, mas por que ele não tem esse entendimento? Porque ele falta fé? Não podemos julgar o nosso irmão, porque alguns vão chegar ao entendimento do Evangelho de Cristo mais cedo, outros mais tarde, e cada um, né, na sua permissão. Alguns já vão trazer isso desde pequenos, o conhecimento do Evangelho de Cristo. E aí a gente vai se perguntar, mas já desde a infância traz o gesto de bondade, de caridade, de amor com o próximo. E a gente muitas vezes identifica desde cedo. E alguns não tanto. Então, ele compara, porque Jesus falava muito por parábolas. E ele diz assim, ó: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. E aí ele começa a explicar, mas o que seria a vinha? No nosso conhecimento, seria o reino, o Evangelho. Então, todos são chamados a ter o esclarecimento. Como que nós devemos proceder? Se a gente for pensar assim, como que eu chego ao reino dos céus? Encarnado ou desencarnados? Desencarnados. Aqui nós estamos para quê? Por que nós fizemos essa pergunta? Quando a gente compreende por que nós somos chamados
e alguns chegam primeiro a esse reino, ao esclarecimento, a fazer realmente o que Jesus nos pedia, praticar o amor, a caridade para com o nosso próximo, sem julgar. E aí ele coloca: tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: que ninguém vos assalariou. E ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, deixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. E lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Então eles começavam a questionar como que eles iam receber a mesma coisa daqueles que estavam desde cedo a trabalhar. Mas respondendo Jesus, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tem maus olhos, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então ele questionava, achando injusto essa condição que ele deu. Então ele achava que ele tinha que receber muito mais do que aquele que chegou por último. E aí nós vamos analisar esse julgamento. Meus irmãos, vocês imaginem que quantos já escolheram estar no caminho do bem proceder, da caridade, de ajudar o próximo, aqueles que já chegaram há muito tempo e aqueles que recém estão chegando, não merecem também uma chance? Claro que merecem, porque nem todos adentram ao mesmo tempo ao conhecimento. Quantos séculos Jesus nos chama para ter conhecimento do Evangelho de Cristo? E muitos estão recém acordando para saber o que realmente é importante nessa vida. Quando que a gente faz essa pergunta para nós? Cada um de nós faz essa pergunta. É o momento de que se tem um familiar doente, quando o familiar está por partir,
desencarnar, e a gente se pergunta, o que ele vai levar daqui? Claro que tudo que a gente faz, tudo que a gente desempenha aqui no nosso planeta, na Terra, é importante. Para o nosso crescimento espiritual, precisamos dessas roupas, do nosso trabalho. Mas isso não é o mais importante. Quando não é? Quando a gente vê o momento de partir. E por que não pensarmos antes, para não deixar aquele momento chegar e recém eu refletir? Temos que ter aquele equilíbrio, não deixar o material ser o mais importante, e sim a busca do equilíbrio entre o material e o espiritual. Não dar tanto valor a um, mas não tanto valor ao outro. As instruções dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e o que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho, a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor? Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Então, imagina, meus irmãos, se todos pensassem dessa forma, com ignorância, de achar que o trabalho não é importante. E a gente não fala só do trabalho profissional, mas a gente fala do quê? Do trabalho na seara do mestre, no evangelho. Então são duas posições que nós temos que entender, que não é a importância somente daquele que vem trabalhar, suar, para ter o seu salário digno. São essas duas situações. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que neles confiaram, abusado da inocência, que enfim se vada em todas as ignominias da humanidade? Que será desse? Bastelhar dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo? Toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dar-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbaraste o teu tempo, esqueceste o que havia aprendido. Então aqui eles nos dá a resposta daquele que escolheu ficar assistindo os outros, buscar o empenho, trabalhar na seara do mestre. Não tenho presentemente, então, trabalho para te dar. Malbaraste o teu tempo, esqueceste o que havia aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto,
vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, esta é a resposta que o Senhor dá àqueles que, hoje eu não vou, estou com preguiça, mais tarde eu vou, mais tarde eu faço a caridade. Meus irmãos, os tempos estão passando muito rápido. Os finais dos tempos, como alguns julgam, estão chegando. Mas o que finais dos tempos são esses? E de que não há mais tempo a perder para fazer o bem, para proceder com bom coração, ajudar o nosso próximo. Não há mais tempo a perder. E aquele que não cuidar, não usar bem o seu tempo, depois vai ser tarde. E aí nós vamos o quê? A nossa consciência, na verdade, é que nos leva a buscar o que eu estou fazendo de bem. Será que eu estou cumprindo com a minha tarefa? Se nós não nos perguntarmos, não fizermos essa autoanálise, vamos deixar passar. E o tempo vai passando e eu não vou buscando a minha reforma íntima, o meu melhoramento espiritual, porque muitas das vezes a gente fica, mas com quem que eu tenho que lutar? É comigo mesmo. É com os meus defeitos que eu tenho que corrigir, com as minhas más inclinações. É com elas? É comigo mesmo que eu tenho que buscar. E se não for dessa maneira, não é ninguém que vai passar por mim, é cada um. Viemos sozinho, voltaremos sozinho. É importante tudo isso. É importante nós termos alguém para nos auxiliar, para nos conduzir. É importante. Mas muitas das vezes a tarefa é nossa. Não é do vizinho, não é do nosso irmão. Cabe a nós, somente a nós, a decisão de escolher o que realmente eu quero. A mesma questão é quando nós estamos no trabalho. Será que eu fiz o que realmente deveria ter feito? Será que eu dei o melhor de mim? Ou eu estou aqui só pelo salário? Que muitas das vezes as pessoas trabalham de mau humor, reclamando, e às vezes esquece que tem gente que gostaria de estar nesse lugar. Porque não tem um trabalho, porque não tem de onde tirar o seu alimento do dia a dia. E a gente acaba esquecendo, né? Trabalha pensando somente o quê? No dinheiro. O dinheiro é importante, porque eu tenho que dar o sustento, eu tenho que, me vestir, trabalhar, preciso ir ao médico, eu tenho que ter esse dinheiro. Mas é importante também saber qual é a minha função ali. Será que eu estou colaborando para a minha sociedade? Será que eu estou ajudando alguém com isso? Será que eu estou me empenhando em fazer o melhor de mim? Dar o melhor de mim? Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Deixa eu ver se dá tempo. Bom, aqui nessa parte que Jesus vai nos falar
o quanto ele valorizava a simplicidade das coisas. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Então, antes de nós termos todo esse estudo elaborado, né, para nós estudarmos, alguém nos precedeu. Quem foram os primeiros a chegar? Os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Então, pelos estudos do Evangelho, o que nós constatamos? Que nós somos os últimos, né, a trazer a verdade, a luz do Espírito de verdade que é Jesus. Estes que por último vieram foram anunciados e préditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior? Últimos chegados, eles aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, e por que coletivos são os trabalhos humanos? Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muito dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontrarão no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Então, o nosso entendimento sobre o que Jesus veio nos pregar. Nós somos os últimos. Estamos recebendo ensinamentos esclarecidos. Se a gente for comparar na época de Jesus, como que essas pessoas recebiam o ensinamento de Jesus? De que forma era? Através das parábolas. Mas por que era dessa maneira? Porque não se tinha tanto entendimento. Jesus tinha que fazer comparações para que eles entendessem para aquela época algo que hoje para nós é simples, mas que para eles tinha que ser bem explicado, dando exemplos. E meus irmãos, se a gente nos questionarmos, lermos o Evangelho, as obras, que são várias, que não é só o Evangelho, a gente vai ter vários entendimentos. E sempre vamos estar a questionar o que ele queria dizer com essas palavras. Porque nós precisamos aprender, ter conhecimento, isso é importante. Para podermos evoluir o nosso espírito. E cada um busca o que é necessário, o que precisa para confortar o seu espírito. Ninguém tem o mesmo pensamento. Cada um busca o que é necessário para si. Por isso, meus irmãos, não podemos julgar o nosso irmão se ele está recém aprendendo. Cada um conforme o que vai caminhando. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual, chamado a prestar contas do seu mandato terreno,
o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem os pensamentos do que o precederam, entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Então vai chegar um tempo, meus irmãos, que nós vamos orar e agradecer, em vez de pedir. Porque muitas das vezes, quando não é para ser aquele momento, são livramentos. Mas nós ainda não temos aquele entendimento. Nós queremos que seja tudo o momento que nós achamos necessário. Mas tudo tem o tempo de Deus. E como a gente bem sabe, tudo na sua justiça divina. Temos é que aprender a agradecer, a orar, a analisar o que viemos realmente fazer. Porque o tempo passa muito rápido. Obrigada, meus irmãos. Seria isso hoje, que nós possamos acalentar nossos corações e usar bem o nosso tempo. Gratidão por nós ter tido mais um encontro junto desses irmãos nesta casa de luz. Que Deus abençoe a todos, que cada um tenha um bom retorno a seus lares. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair